Fala galera do mundo das lutas, aqui quem fala é o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Antes de começar a edição especial dessa semana de UFC 218, que vale cinturão para o Brasil, eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Podflix e Android. Só assim você vai passar a receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Galera do mundo das lutas, nessa semana nós teremos a honra de receber o Marcos Luca Valentim, editor do canal Combate Feraça, meu amigo de longa data aqui do mundo das lutas, que vai nos ajudar a falar sobre o melhor dessa semana agitada de UFC 218. Mas antes a gente vai falar sobre UFC China, mas queria agradecer já de antemão. Marquinhos, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Ô Coutinho, eu agradeço o convite aí, sempre escutando você, os convidados, que na maioria são meus amigos também, grandes profissionais. Uma honra estar aqui falando sobre UFC, sobre MMA, o assunto que a gente acompanha todo o tempo aí. Vamos nessa. Bom, Marquinhos, para começar, a gente teve aí no último sábado o UFC Fight Night direto de Xangai, na China. E na luta principal, a gente teve aí a vitória arrasadora do Kelvin Gastelum contra o Michael Bisping. Primeiro eu queria te perguntar se surpreendeu o resultado, né? O Gastelum é um cara que tá numa boa fase, apesar dele vir de derrota contra o Chris Weidman. Ele é um moleque jovem que tá cada vez melhor. E o Bisping, né? A gente vai falar no próximo tópico, mas o Bisping vinha de derrota muito recente pro Georges St-Pierre. Mas primeiro eu queria saber se tu surpreendeu de alguma forma o resultado da luta. Bom, não vou dar uma de gato mestre aqui e dizer que eu previ o nocaute do Gastelum no primeiro round. Mas pra mim a vitória do Gastelum não deu zebra não, eu achei que ele fosse vencer sim. E achei mesmo que pudesse por nocaute ali no segundo round, talvez no terceiro, porque o Bisping tá acostumado a levar muita pancada, né? Um cara que tem volume de jogo, mas aguenta também, né, a proposta do adversário em pé. Mas achei que ele fosse ceder na pressão do Gastelum, na velocidade do Gastelum. Me surpreendeu a forma como foi no primeiro assalto. Foi assim, foi bem violento mesmo. E o assunto mais falado, né, depois dessa luta foi exatamente a entrada do Bisping nessa luta do UFC China. Para a galera que está ouvindo a gente não se lembra, o Anderson Silva estava escalado para enfrentar o Kelvin Gastelum, mas infelizmente acabou se envolvendo em mais um caso de doping, foi retirado do evento, e o Bisping, logo dias depois ali de ser finalizado pelo Georges St-Pierre e perder o cinturão dos médios, se colocou à disposição da organização para fazer essa luta principal, e foi aquele resultado, foi um nocaute brutal, né? O Bisping apagou com a pancada que ele recebeu do Gastelum. Eu queria saber de que forma a gente pode analisar essa situação. Porque o Bisping, 3 semanas depois de uma luta dura contra o Georges St-Pierre, onde ele foi apagado, o quanto isso é prejudicial à saúde dele, né? Foi excesso de ousadia do Bisping, teve um pouco de omissão do UFC também, a questão do dinheiro falando mais alto, já que ele estava salvando o evento. Enfim, o que a gente consegue tirar dessa situação, Marquinhos? De que forma você viu isso? Bom, então, são alguns pontos que culminam nessa polêmica que se criou acerca do assunto do Bisping. O negócio é o seguinte: o cara, como você bem disse, o Michael Bisping lutou há 21 dias, ele pegou a punição de 30 dias, suspensão de 30 dias sem contato, né? Então ele teria que ficar 30 dias sem contato, com luta, com treino, nem nada. Substituiu o Anderson com 3 semanas. Ele tinha sido apagado na luta com o St-Pierre, ele foi estrangulado até a inconsciência, tomou knockdown, que é uma fissura mais leve, uma concussão mais leve, mas é uma concussão cerebral, e voltou ativa para lutar com um cara mais novo. Enfim, não interessa com quem ele lutar. Ele não poderia ter feito isso. Aí vão dizer, mas botar a faca no pescoço do Bisping e obrigaram ele a lutar? Não, claro que não é isso. O que se faz no caso desse, para quem não entende, que acompanha há pouco tempo e não tem noção da dimensão do que é um corpo médico avaliar um lutador? Ele poderia, para voltar a lutar, não ter que cumprir esses 30 dias de suspensão, basta ele ir ao médico que atestasse que ele estava apto a voltar às atividades de luta. Para ter feito isso, e o UFC se valeu de que na China não tinha uma comissão específica de MMA para ele regular da maneira dele. Então eu não posso aqui falar que eu posso atestar
que o Michael Bisping venceria caso fosse respeitada a suspensão dele. Mas, uma coisa a se entender é o seguinte, às vezes que fala que o Michael Bisping, por exemplo, ele bateu o recorde de knockdowns sofridos no UFC. Chegou a 12, se eu não me engano, vi no combate.com mais cedo. Então, assim, o Michael Bisping, chegar onde ele chegou, tem que explicar uma coisa que é o seguinte, às vezes o cara tá mais velho, ou tá lutando há muito tempo, e fala, ele perdeu o queixo, ele tinha muito queixo, perdeu. Não é bem assim a questão do queixo. Os golpes na cabeça traumáticos criam pequenas fissuras. Eu até li um artigo, não lembro qual foi o site agora, em inglês, um artigo bem bom, assim, de fisiologista, há um tempo, explicando as fissuras cerebrais. O cara luta, no caso do Bisping, em 3 semanas, uma fissura cerebral com um machucado, um corte na perna. Isso tem um tempo para cicatrizar aquilo ali. Leva um tempo para aquilo cicatrizar. Então, provavelmente, o Bisping foi lutar com o Kelvin Gastelum com alguma fissura ainda não curada cerebral. Isso é perigosíssimo. Nem vou falar do longo prazo. Como é um esporte novo, a gente não sabe os efeitos de longo prazo. Mas foi uma temeridade botar o Bisping para lutar contra o Kelvin Gastelum 3 semanas depois da forma como ele perdeu pro Saint-Pierre. Exatamente. E aos 38 anos, né, você imagina, se já existia essa fissura, o que se transformou depois do nocaute foi algo muito mais brutal do que ele sofreu contra o Georges Saint-Pierre. Eu, quando paro para pensar nessa situação, eu imagino, eu tenho a seguinte teoria, não que justifique, obviamente, e a pergunta que eu já passo para você, mas será que de alguma forma essa entrada do Bisping nesse UFC China, o UFC meio que fez uma vista grossa também porque ele tá alguns meses de aposentadoria, tipo assim, pô, UFC, eu quero fazer essa luta, quero tentar recuperar minha autoestima, quero fazer um dinheiro também, e daqui a pouco eu vou me aposentar, não se preocupa comigo não. Será que de alguma forma isso também não foi obviamente, não que justifique, mas será que de alguma forma isso não foi colocado como argumento na mesa? Você acha que uma moeda de mais valor, a aposentadoria dele posta em xeque, é isso? Ele ter chegado pro UFC e falar, eu vou me aposentar daqui a pouco, não se preocupa com a minha saúde não, que eu sei que eu tô fazendo. Enfim, até porque é aquilo, né? Se fosse um cara jovem, que tem uma carreira pela frente, aí não, de repente o UFC justifica. Não, se senta aí, toma um copo d'água, fica tranquilo, se ainda tem a carreira pela frente. Mas como é um cara que vai se aposentar daqui a alguns meses, tipo, quer lutar? Vai lá, meu filho, vai lá. Não é o ideal, mas enfim. Eu não tinha pensado sobre esse ponto. Você pode ter certa razão aí. Mas eu acho que o mais abrangente, além desse pequeno núcleo da aposentadoria do Bisping, é uma coisa que a gente se pergunta, que as pessoas se perguntam. A gente não, que a gente está ali já há um tempinho, já sabe como é que as coisas funcionam. Mas assim, o UFC, ele é a proposta de ser só entretenimento ou ele quer ser um modelo esportivo? É porque às vezes, por exemplo, ele teve aliança com a USADA, a gente achou um golaço ter a USADA como aliada para combater o doping, para fiscalizar o esporte de maneira mais limpa possível, mais saudável possível. Aí você vê o Mark Hunt, por exemplo, foi retirado do card lá da Austrália, de Sydney, e enfrentar o Marcin Tybura. O Verdun entrou no lugar dele. Por que ele foi retirado? Porque ele deu uma declaração dizendo que estava esquecendo das coisas. Isso ligou um alerta no UFC. Ele falou, caramba, um peso pesado, que se envolve milhões de batalhas, no caso do Mark Hunt, que é um porradeiro da pesada, tá dizendo que tá perdendo a memória, então tem que tirar esse cara do card. E botaram o Verdun. Pô, beleza, foi um golaço, a galera aplaudiu, priorizou a saúde do atleta. Aí, meses depois, você vê o Michael Bisping sendo colocado numa situação completamente adversa, uma situação até semelhante à do Hunt, não que ele venha esquecendo coisas, mas ele estava suspenso. Então, como é que se pesa isso? É por causa da aposentadoria? Deixou o cara lutar, vou parar daqui a pouco, fazer um pé de meia, porque eu vou parar mesmo? Ou é porque quer dinheiro, só ele salvaria o UFC da China, só ele seria capaz de vender o UFC na China, de substituir o Anderson, porque outros estavam vindo de lesão, enfim. Aí isso é uma questão financeira que o UFC pode responder. Mas eu acho que sim, que a aposentadoria, que eu não tinha pensado nisso, pode ter sido um fator de, me libera pra lutar essa lutinha aí, eu vou parar mais uma em Londres, eu encerro a carreira e deixa minha saúde pra lá e eu me viro. Eu sou grandinho, eu falo por mim. Pode ser isso também. E agora, aproveitando, já que a gente tá falando do Bisping, e como você bem lembrou, ele já tá aí meio que desenhando a aposentadoria dele para março, né? Que a gente sabe que em março vai ter um evento do UFC em Londres. O Bisping é quase um rei, né, na Inglaterra, ele é um astro
gigante, o Conde, né? Ele é gigante lá na Inglaterra e de forma justa ele merece, né, se aposentar, se despedir do MMA na Inglaterra. Não vou nem entrar na questão se depois dessa luta é uma boa ideia, porque a gente já sabe que não, né? A gente está falando aí de 3 meses, um pouquinho mais de 3 meses. Então, para um cara que tomou um nocaute desse já é preocupante que ele vá lutar de novo. Mas assim, falando da aposentadoria dele, você acha que tem algum nome que faça sentido para essa luta de despedida? Alguém que você gostaria de ver o Bisping enfrentando? Rapaz, o Bisping chegou a um patamar que ninguém acreditava que ele fosse chegar. Isso já é notório, ninguém achou que ele fosse ser campeão do UFC. Enfim, eu acho que seria legal, assim, seria plausível e rentável, né? Tem que pensar nos dois lados. Se botasse Anderson, botasse o Belfort, 2 revanches que certamente venderiam bem. São caras que não estão mais no auge, obviamente. Nenhum dos 3, né? O Anderson e o Belfort também não vivem grande fase. O Belfort ganhou do Leite Marquardt depois de um grande tempo amargando derrotas aí. O Anderson também ganhou do Derek Brunson de maneira questionável, mas ganhou. Enfim, eu acho que faria sentido, sim. Seriam lutas rentáveis e lutas com apelo, né? 3 veteranos aí, com histórias, cada um à sua maneira, e 2 revanches. Concordo com você, seriam 2 lutas muito legais mesmo. O Anderson principalmente, eu acho que o Anderson seria muito especial. O problema é que o Anderson agora, né, vai ter que ver o que vai ser do futuro dele por causa do doping. E o Vitor tá com a última luta marcada, última luta entre aspas, né? A gente não sabe se realmente é a última luta. Mas de qualquer forma, o Bisping, acho que também falta como você bem se frisou, né? Acho que o ideal seriam esses nomes, porque são caras que encaixam, fariam sentido de alguma forma, existe um enredo e são veteranos, porque... Dá pra jogar o Yoel Romero pro Bisping, não tem condição de jogar o Yoel Romero na luta principal em Londres, sabe? Exatamente, tem caras muito pesados, a categoria, Ronaldo Jacaré, Chris Weidman, qualquer um desses caras vai assassinar o Bisping. Isso é feio pro cara aposentar assim, né, em casa, né? Exatamente. Agora, do outro lado a gente tinha o Kelvin Gastelum, né, venceu, nocauteou, se recuperou da derrota pro Chris Weidman. Agora nas últimas 5 lutas ele soma 4 vitórias, uma foi aquele não contest contra o Vitor, mas quando estava em ação dentro do octógono ele nocauteou. O que você consegue visualizar para o futuro do Gastelum? Ele chegou a desafiar não, né? Pediu uma luta contra o Robert Whittaker, que é o campeão interino da divisão, jogou no ar, né, que o UFC está trabalhando aí talvez uma defesa de título para o Whittaker na Austrália em fevereiro, já se colocou à disposição. O que você acha? Você acha que o Gastelum, por ser um cara que está em atividade, mesmo ele só tendo perdido para o Chris Weidman em julho, mas ele venceu um ex-campeão, está mais em atividade, você acha que ele tem alguma chance de furar essa fila e já chegar no topo ali para disputar esse cinturão interino, ou você acha que tem alguém na frente dele, tipo um Rock Hold ou o próprio Chris Weidman? Olha, se não fosse, ele não tivesse sido pego no doping, né, da ervinha do mal lá contra o Belfort, ele estaria ali, o Gastelum hoje é o 9º da categoria, né, então ele certamente estaria no top 5 ali. A gente lembrar aqui que campeão Saint-Pierre, tem o Whittaker, que é o campeão interino, Bisping, Romero, Rockhold, Jacaré, Weidman, Brunson, Anderson e Kelvin. Então assim, ele realmente chegou e mostrou que é uma força nessa categoria. Ele tinha problemas de bater o peso como meio médio, os 77 quilos, ele não conseguia bater, né, tinha problemas recorrentes. Realmente, ele aí, um problema com essa categoria, quer dizer, pra mim é ótimo, eu adoro ver o Saint-Pierre campeão do médio, sou fãzão do cara, mas trava a categoria, ele travou a categoria, porque a categoria gira em torno do que vai ser do Saint-Pierre. Até você casar lutas que possam sair desses confrontos, um Tyron Contender, um cara que pode vir a disputar o cinturão, depende do que vai ser o Saint-Pierre. Se ele vai lutar na categoria conforme está no contrato dele, que ele tem que fazer a luta na categoria dele, que é esse com o Robert Whittaker. Então, gira muito para o BSP. Mas se for para falar aqui de merecimento, que é muito a lei UFC, né, merecimento, a gente sabe que não é por aí, mas eu acho que o Kelvin seria legal pegar o Jacaré, por exemplo. Não seria o Jacaré, talvez, na minha opinião, ideal, voltando de lesão, uma lesão complicada no peito, uma cirurgia que ele teve que fazer, voltar com o cara voando como está o Kelvin Gastelum, que já é mais leve que os demais da categoria e muito ágil. Então, o Jacaré talvez não fosse bom pelo timing, pelo ritmo de luta. Mas assim, Jacaré em igualdade é uma luta boa para ele. Rock Hold, que voltou a vencer agora o David Branch,
Eu acho que também seria uma luta boa. Mas pra mim, na minha cabeça, o Gastelum teria que descer pra 7-7, ele teria mais chance de ser campeão 7-7. Eu acho que quando bater de frente com um cara voando, com a carcaça em dia no médio, vai complicar, porque ele pegou o cara já vindo de derrota, né? Pegou o Belfort, pegou o Weidman vindo de uma sequência horrível, deu um calor no primeiro round, mas acabou vencendo o Weidman. Enfim, eu acho que mesmo assim o Saint-Pierre tá travando a categoria, mas Jacaré e Rock Road poderiam ser bons nomes pro cast. O Saint-Pierre, ele é o campeão absoluto, como você bem lembrou, e o Whittaker é o campeão interino. Você acha que de alguma forma o fato do Gesser não ter jogado no ar, que o UFC está planejando, a gente não sabe se é verdade, se é oficial, mas ele também não tirou do nada, né? Mas o fato dele jogar no ar, que o UFC está programando uma defesa de título para o Whittaker na Austrália, você acha que isso é algum sinal de que o Saint-Pierre está de saída da categoria dos médios e já se inclinando para os meio médios? Porque para o Whittaker fazer uma luta na Austrália, duvido que seja contra o Saint-Pierre. O Saint-Pierre não tem um porquê unificar esse cinturão na Austrália. Eu acho que o próximo lugar que o Saint-Pierre vai lutar é no Canadá, que é onde faz sentido. Enfim, você acha que quer dizer alguma coisa que o UFC talvez já esteja trabalhando com a categoria dos médios sem o Saint-Pierre, ou não quer dizer nada? Cara, pode ser uma cortina de fumaça, né? Fazer isso para esconder o Saint-Pierre, até decidir o que vai fazer com ele. O Whittaker, como você disse, a luta principal na Austrália só pode ser cinturão do Whittaker, não tem sentido nenhum botar o Saint-Pierre com o Whittaker na Austrália, sendo que o Whittaker era o interino. Eu tinha pra mim que o fiel da balança era o Anderson. Se ele lutasse com o Gastelum e vencesse, seria ele e o Saint-Pierre pelo título do médio. Eu tinha isso na cabeça. Uma pena o Anderson ter sido pego no doping, ser acusado de doping e ter ficado de fora. Eu acho que assim, o Saint-Pierre por contrato teria que lutar no médio. Mas o UFC não está muito aí para contrato, a palavra do Norte que ele fala não se escreve, estamos cansados de saber disso. Então, eu acho que são duas coisas que são esquisitas que me fazem refletir sobre o que vai ser do Saint-Pierre. Primeiro, isso do Whittaker defender o cinturão, quer dizer, ter uma luta marcada na Austrália, né? Então seria com o Whittaker. Não seria o Saint-Pierre, obviamente. E segundo, o Tyron Woodley chamando o Nate Diaz, que pra mim não faz sentido algum. O Diaz já tá nem ranqueado, tá no ranking dos leves, é campeão, vai querer lutar com um cara mais leve, sabe assim, não tem sentido. Eu acho que isso aí também pode ser uma... Claro, a gente está conjecturando aqui uma categoria, mas acho que pode ser um Saint-Pierre sim. E lutar com o Woodley, aí entra outra coisa, fator McGregor, né? Já vira megalomania. Mas eu acho que Saint-Pierre e Whittaker dificilmente sai, cara. Dificilmente sai. Eu tô contigo, também acho complicado. Agora, Marquinhos, seguindo em frente, porque nesse sábado a gente vai ter o UFC 218, evento importantíssimo para o Brasil. Primeiro que a gente tem 3 brasileiros em ação, né? A gente vai ter o Alex Cowboy enfrentando o Yency Medeiros, vai ter o Charles Oliveira enfrentando o Paul Felder e vai ter na luta principal o nosso José Aldo fazendo a revanche aí contra o Max Holloway. Mas antes de falar dessa revanche, queria falar um pouquinho dessa luta peso pesado. A luta principal acontece entre o Alistair Overeem, que é o número 1 no ranking atualmente na categoria dos pesados, e o Francis Ngannou, que é o número 4, mas apesar de ser o número 4, é o cara que está atropelando todo mundo na categoria, e tudo indica que se ele vencer o Overeem, ele vai ser o próximo desafiante aí contra o Stipe Miocic, que é o atual campeão. Eu acho difícil, já dando aqui a minha opinião, já acho difícil o Overeem, mesmo vencendo, a não ser que ele vença de uma forma muito espetacular, ele fazer uma revanche contra o Miocic, já que ele foi nocauteado, assim como o Verdun, né? Mas de repente pela falta de opções. Mas enfim, o que você espera dessa luta e o que você acha que acontece com o vencedor dela? O cenário perfeito para o UFC era o Ngannou matando o Overeem, né, e disputava com o Miocic. É o cenário perfeito para promover uma luta de 2 pesos pesados atléticos que tem realmente onde bate não nasce cabelo, né? O Overeem e o Francis Ngannou é uma luta, claro, peso pesado, a gente sabe que a mão entra, o cara, e aí pode acabar tudo. Eu não vi todo o potencial do Ngannou ainda, porque ele não permite, não deixou ver, ele acaba com os caras muito rápido. Ele bota a mão no cara e é boa noite Cinderela, não tem jeito. O Overeem, a gente sabe qual é o potencial dele, a gente sabe o cara, o campeão do K1, o cara, assim, altíssimo nível de trocação, mas aquele negócio que o Pezão elucidou lá atrás, né, o Antônio Pezão.
bate como leão, apanha como gatinho. Cara, se ele se recolher como gatinho na frente do Ngannou, vai virar farinha, amigo, porque o Ngannou é uma coisa de louco, é uma carreta desenfreada, e eu acho que ele vencendo, não importa como o Ngannou vencendo, não importa como seja, é o próximo a disputar o cinturão. Decisão dividida, decisão, não, pra mim não importa. Eu acho dificílimo ir pra decisão. Mas o Overeem, como você disse, só se for uma coisa assim, brutal, inacreditável, sei lá, uma coisa, uma omoplata ou uma joelhada dupla voadora na cabeça do Ngannou. E o curioso, né, que uma grande demonstração de que, de fato, o Ngannou vai ser o próximo desafiante caso ele vença o Overeem, é o trabalho que o UFC está fazendo, né? O Ngannou também tem a sua parcela nisso, ele foi morar, ele é camaronês, ele está vivendo em Las Vegas, então está sempre lá no Performance Institute do UFC, que é o centro de treinamento especial lá em Las Vegas, está fazendo muita mídia, já está falando inglês, que é algo que ele não falava até meses atrás, então o UFC já está trabalhando de forma muito competente o cara para, né, se o cara vencer o Overeem, eles vão ter aí uma disputa de cinturão entre dois caras relevantes, porque isso é um problema muito sério, né? O Miocic não é bobo nem nada, acho que essa confusão, essa enrolação toda no contrato dele com o UFC tem muito a ver, talvez, com isso, né? Essa coisa de querer receber mais dinheiro, mas não ser um cara que vende tanto pay-per-view, mas enfim, você acha que tem um pouco disso também? O Miocic é um cara que ele some, né? Ele ganhou do Cigano em maio, a gente ouve falar pouquíssimo dele, quando ouve falar é problema de contrato com o UFC que ele está negociando. Pois é. Esse do contrato, ele, claro, deve exigir cifras maiores, que ele é uma bolsa maior. Afinal de contas, ele é o campeão dominante, né? Vai dizer que ele ganhou por sorte nenhum nem do Verdun, nem do Over, nem do Cigano. São 3 vitórias que não tem discussão, 3 nocaute. Agora, a questão do Ngannou está sendo trabalhado, queria falar isso, e estão lapidando realmente, como você disse, o Ngannou ali para ser uma estrela do peso pesado, realmente uma força, ele já é, mas ser uma estrela. E não é de bobeira só porque ele é forte, que ele é novo, que ele é camaronês, não, porque é uma porta, tendo um campeão que é camaronês e tem base na França, é uma porta para o UFC entrar na França. E a questão do MMA na França está sendo muito discutida, não tem um cenário do MMA francês, é uma coisa combalida, não existe ainda abertamente o MMA francês, assim, de grandes organizações, e o Ngannou como campeão seria ótimo para o UFC conseguir tentar, né, empurrar um pouquinho mais essa discussão na França, com o ministro agora novo, parece que é mais, até o Ngannou falou isso, parece que é mais favorável ao MMA, então pode ser uma porta de entrada também para o UFC na França. Então tem essa questão política também, acredito. Verdade, muito bem lembrado, Marquinhos. Agora, para a gente finalizar o nosso papo, vamos falar um pouquinho da disputa de cinturão dos penas entre o Max Holloway, agora em posições diferentes, né? A revanche. Ai, meu coração. A revanche vai ter o Max Holloway como campeão e o José Aldo como desafiante. Eu já começo dizendo que, é claro, no papel, eu acho que o Max Holloway é o favorito, mas eu não sei, cara, eu acho que o enredo, e quando eu falo enredo, essa coisa de salvar o evento, se colocar à disposição, me lembrou um pouco os velhos tempos de Anderson Silva, Minotauro, aquela coisa dos caras que se colocavam à disposição do evento de forma corajosa, iam lá e davam conta do recado. No papel, eu acho que o Max Holloway é o favorito, mas algo me diz que talvez a gente pode ter o José Aldo campeão novamente. Como é que você está? Qual a sua expectativa para essa revanche? Como é que tá o coração? Porque eu sei que você é fã do cara também. Pô, eu sou fãzão do Aldo aí, acho que todo mundo sabe, mas a gente tem que separar as coisas, obviamente, né? Eu concordo contigo e me dói dizer isso, mas o Max Holloway é favorito e fez por onde. É um cara que está em ascensão, um cara muito novo e está com muita fome, não só de ganhar do Aldo, mas de provar assim, olha, eu cheguei para ficar, tá? Não vou só ganhar do Aldo não e vou embora, desaparecer não. Eu acho que ele tá com fome disso, de provar o valor dele, né? Ele ganhou do Aldo, ok, indiscutivelmente uma ótima performance dele. E eu acho ele favorito, sim. Esse negócio do Aldo tá carregando essa aura de herói que você citou aí, como pertenceu ao Minotauro, pertenceu ao Anderson, de salvar evento em cima da hora. Eu quero acreditar nisso também, eu quero acreditar que ele vai chegar lá e dar conta do recado. Mas, assim, as entrevistas do Aldo, elas nunca foram fiel da balança do que ele vai fazer. O Aldo não é muito, vou fazer,
não é emotivo nas entrevistas dele. Então você não pode falar, ele tá emotivo nessa, na outra, tá lá para fazer acontecer. O Aldo, na minha opinião, ele é mais completo do que o Holloway. Eu acho ele mais rápido, eu acho ele mais forte, ele tem um chão que ele pode usar, as lambadas na perna que ele pode usar, que não usou. Então, isso seria a favor dele, lógico. Mas o Holloway tá com uma fome gigante, tá em ascensão, como eu disse, e é muito novo, cara, eu acho muito difícil. Claro que eu torço muito pro Aldo, mas eu acho bem indigesto assim, a tarefa dele, porque ele fala que vai lutar boxe, então eu não sei qual a motivação real do cara, sabe? Exatamente. Isso era o que eu ia te perguntar, que a gente desde que a luta foi anunciada, né, que a gente tá se perguntando qual o tamanho do comprometimento do Aldo com o MMA. Porque a gente sabe que ele já falou isso, se o contrato dele com o UFC acabasse hoje, amanhã ele já tava lutando boxe. Então, ele tá falando aí que quer recuperar o cinturão, que não tem nada a ver com a revanche do Holloway e tudo mais. Mas até que ponto, né? Até que ponto talvez ele não quer só fazer mais uma luta para acelerar o processo? Enfim, te preocupa também essa parte psicológica do Aldo? Me preocupa, cara. Na verdade, a parte psicológica do Aldo me preocupa desde a derrota pro McGregor. E a gente fica falando aqui da cabeça do cara, do psicológico dos lutadores, como se nós fôssemos psicólogos. Mas o fator aqui é realmente tentar analisar as pequenas nuances que fogem das oito paredes ali. Tentar entender o que aconteceu com o cara. Então, assim, a gente pode estar aqui conjecturando uma coisa que não aconteceu, mas pode falar a verdade. Eu acho que naquela luta ali, depois da luta do McGregor, alguma coisa se quebrou dentro do Aldo ali, cara. Ele falou que ele não admitiu, por exemplo, uma coisa que é óbvia pra mim, que é que o McGregor entrou na cabeça dele. Cara, pra mim isso é muito claro que aconteceu, sabe? A forma como foi, as encaradas que ele teve com o McGregor, naqueles embedded da vida, o Aldo botava a mão na cara e falava, cara, eu não vou atravessar esse cara. Pô, ele entrou ali pra atravessar o McGregor realmente. Ele não faz esse tipo de coisa. Então eu acho que realmente o psicológico dele dali pra cá se quebrou. E quebrou mais ainda com ele, mediante a negativa, que ele sabe que nunca vai enfrentar o Conor de novo. Essa seria a situação dele, entendeu? Se ele fosse ganhar do Max Holloway para enfrentar o Conor, cara, ele ia passar por cima do Holloway. Ele, como foi com o Frank Edgar, ele fez o que fez com o Frank Edgar, que é o cara mais duro da categoria, fora o Aldo. Para mim, o Frank Edgar ganha de qualquer um, só não ganha do Aldo. Ele fez a luta que fez no UFC 200 com o Frank Edgar, porque foi prometido a ele que lutar. Ele ganhou o cinturão interino, foi prometido a ele a luta para unificar o cinturão com o Conor McGregor. Então, assim, depois que ele isso dele, acho que a motivação dele foi pro espaço, sabe? Perfeito, Marquinhos, concordo muitíssimo, cara. Acho que a leitura até é bastante nesse sentido. Agora, pra gente fechar esse assunto, você acha que de alguma forma, é lógico, como você bem falou, o Aldo não é o favorito, o Aldo é azarão nessa luta, mas a gente fica na torcida, né, porque a gente tem a Cris Cyborg e a Amanda como campeãs. Por mais que elas sejam campeões respeitáveis, eu acho que o Brasil precisa de um medalhão renascendo, e o Aldo se encaixa muito bem nisso, é um cara muito conhecido, popular, tem entrada campeão do povo, né? Campeão do povo, exatamente. E isso faz muita diferença, né? Porque esse ano, eu até fiz uma matéria sobre isso, a gente teve 9 brasileiros fazendo luta principal e só a Amanda Nunes ganhou. Então, e fora as lutas que foram passadas na Globo, né? Que quando a luta passa na Globo é quando as coisas se movimentam, faz mais barulho, e a gente só teve derrota. Então acho que essa vitória do Aldo, sem dúvida nenhuma, levantaria um pouco a autoestima do público brasileiro, que está um pouco desacreditado com o MMA atualmente. Mas eu queria saber, você acha que de alguma forma, depois de tudo isso que a gente comentou, o Aldo está aí, se colocou à disposição, vai enfrentar o Holloway, você acha que se ele perde, de alguma forma... a pergunta é a seguinte, de que forma você acha que isso afetaria no futuro dele? Você acha que ele ainda teria força para talvez fazer uma corrida na categoria dos leves, ou seguiria na categoria dos penas mais para encerrar o contrato e se livrar mesmo? Cara, eu acho que se ele perdesse, ele ia já pedir as contas, sabe? Acho que ele ia, assim, não teria porquê, aí que não teria motivação nenhuma mesmo pra ele ficar ali servindo de escada pros outros, lutar por lutar, vai enfrentar um qualquer, a luta é agora com, sei lá, com um cara que não agrega muito, ela dá com o Brian Ortega, sabe? Ela tá com o Trey Elkins. Também não consigo ver isso, não. Eu acho que ele poderia tentar um último tiro ali de pegar o Conor aí onde fosse, e seria difícil pra caramba, porque ele estaria vindo de derrota, ou, cara, pedir as contas e ir lá pro boxe, ele quer construir uma carreira no boxe, ele não quer chegar já lutando com os medalhões, ele quer construir uma carreira no boxe,
Então acho que se ele perder seria mais por aí. Seria uma pena que a gente gosta de ver o cara lutar, mas eu acho que a cabeça dele vai nesse sentido. Ele tem que fazer o que deixa ele feliz, né? Se ele não tá mais feliz no UFC, acho que não é o caminho, é hora de parar. Marquinhos, queria te agradecer muitíssimo obrigado pela sua participação, foi muito bom ter você aqui com a gente e a gente espera você mais vezes. Pô, irmão, sempre bom estar com você aí, mesmo que discutindo MMA, não só num bar ou trocando uma ideia. Assunto que a gente gosta de falar, assunto que a gente trabalha aí. Muito bom estar no programa aí. Espero voltar mais vezes. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Então tá aí, esse foi o Marcos Luca Valentim, editor do canal Combate, que nos ajudou a falar aí e debater sobre o melhor do mundo das lutas. Eu espero que vocês tenham gostado da edição dessa semana. Eu volto na semana que vem com mais um podcast MMA ganhador. Até lá!